Continuando, gente, então agora, olha, 12 de maio, aula 4. Continuando os conceitos de estatística. Quando nos referimos a certas características da população e da amostra, como sexo, faixa etária, escolaridade, etc., estamos nos referindo ao que chamamos em estatística de variáveis. Olha, as variáveis são as características que estão sendo analisadas em uma amostra ou população. Podem assumir valores numéricos e não numéricos. São classificadas em qualitativas e quantitativas. Bom, gente, importante saber. Olha, as variáveis quantitativas podem ser medidas usando uma escala numérica. São classificadas em discretas ou contínuas. As variáveis quantitativas discretas podem ser contadas e, em geral, são representadas como números inteiros. Por exemplo, olha, número de filhos, então quantitativa discreta, copos de água ingeridos em um dia. Por outro lado, as variáveis quantitativas contínuas representam resultados de medidas como a massa de um indivíduo em quilograma, o tempo gasto em determinada atividade, em horas, etc. Já as variáveis qualitativas são as características que não possuem valores numéricos, são definidas por categorias ou atributos, ou seja, representam uma classificação dos elementos da população. Elas são designadas como nominais ou ordinais. As variáveis qualitativas nominais não requerem ordenação, como cor de olhos, região onde mora. Agora, já as variáveis qualitativas ordinais pressupõem uma ordenação como grau de escolaridade ou estágio de crescimento de uma planta. Então, gente, ó, o esquema a seguir sintetiza as variáveis e as suas classificações. Olha, então aqui está um esquema das variáveis quantitativas. Ela pode ser contínua ou discreta. A qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. Então, de acordo com esse texto, vai ter umas perguntinhas para vocês responderem ali já já. Então, é só ler aqui que não tem erro, tá? Olha, agora organização dos dados. Para organizar os dados obtidos por meio de uma pesquisa, podemos construir tabelas e gráficos. O tipo de tabela e gráfico que vamos utilizar depende da variável que está sendo analisada. Observamos as tabelas a seguir. Olha bem, gente. Então agora começa a ver, olha. Mas primeiramente, olha a palavra frequência que eu já mostrei para vocês, ó. Absoluta e frequência relativa, olha. Frequência absoluta é o número de vezes em que cada elemento aparece na amostra ou em um intervalo de amostra. Já já eu mostro para vocês no gráfico, na tabela. Frequência relativa é a porcentagem da frequência de cada elemento ou intervalo da amostra. Então, gente, tem 4 exemplos de tabelas aqui. Olha que interessante, olha. A primeira, esporte preferido dos alunos do 8º ano A. Então, tá aqui o esporte, a frequência absoluta, a frequência relativa. Então, num total de 30 alunos, ó, 9 alunos preferem futebol. Isso corresponde a 30%. Mas por que é 30%? Bom, vou mostrar para vocês agora, olha. A frequência relativa, pessoal, ela sempre vai ser representada por porcentagem. Olha, não são 9 alunos que gostam de futebol? E o total de alunos não são 30? Então, olha lá, 9 sobre 30. Bom, gente, vamos transformar isso em porcentagem. Olha, aqui eu vou dividir por 3 e vou dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. 30 dividido por 3, décimos. Olha, denominador 10. Agora dá para chegar a porcentagem. Porque lembra que eu falei para vocês, para ser porcentagem, o denominador tem que ser 100? O que eu faço? Ó, multiplico por 10, multiplico por 10. Ó. 3 vezes 10, 30. 10 vezes 10, 100. Então, o que é 30 centésimos? 30 centésimos nada mais é que
30%. Então, por isso que aqui, olha, 9 alunos corresponde a 30%. Se a gente fizer de 12 alunos, eu vou fazer com 12, olha. Então, vai ser 12, o total de alunos, 30. Então, vamos dividir por 3, dividir por 3. 12 dividido por 3, 4. 30 dividido por 3, 10. Olha, dá para aparecer denominador 100. Multiplicando por 10, por 10. 4 vezes 10, 40. 10 vezes 10, 100. Mas o que é 40 centésimos? Nada mais é que 40%. Ali, ó, o que aparece ali, ó. 40%, ela repetiu 9, 30%. E o total de alunos corresponde aos 100%, né? Porque o total é 100%. Então, agora vamos para a tabela 2, olha. Grau de escolaridade dos funcionários da empresa X. Então, olha, ensino fundamental, frequência absoluta, 6. Ah lá, frequência relativa, ela é sempre em porcentagem. 5, é a mesma coisa, ó. Eu pegar 6 sobre 120 e achar com que essa fração denominador 100, do mesmo modo que eu mostrei aqui para vocês, vai dar 5%. A tabela 3, número de filhos dos funcionários da empresa X. Olha, números de filhos 0, frequência absoluta, então tem 10 alunos, 10 filhos, olha a porcentagem, 20. Mas por que eu achei 20%? Porque é 10 sobre 50. Olha, eu vou até colocar isso aqui, ó. 10 sobre o total de alunos. Olha, aqui eu não preciso nem simplificar, gente, porque aqui eu acho o denominador 100, ó. Multiplicando, ó. 10 vezes 2, 20. 50 vezes 2, 100. O que é 20 centésimos? 20%. Tá vendo? A tabela 4. Altura dos alunos de uma academia de ginástica. Então, olha, gente, que agora aqui está em frequência. Olha aqui, ó. Então, 1,65 a 1,69. A frequência absoluta são 20 alunos. Então, gente, lembra que eu falei para vocês? O primeiro entra, ele está dentro do intervalo. O último não. Por que que o último vai ser representado na linha de baixo? Então, olha lá, de 1,69 a 1,73 são 70 alunos. Então, o primeiro entra 1,69. 1,73 não entra, porque ele vem para a linha de baixo. Aí, se observar, ó, 20 sobre 200 vai corresponder a 10%. Então, vocês entenderam, né, que a frequência relativa é sempre eu descobrir um número, no caso aqui, ó, 20 sobre o total. Acho a porcentagem de cada um aqui, porque essa tabela aqui vai ser dada para vocês completarem nos exercícios, tá? Aí tem esse pense e responda para vocês responderem para mim. Aí, de acordo com essas tabelas, vocês vão colocar responder esse pense e responda aqui. E leia essa partezinha aqui também, ó, que você não consegue ter problema em responder, tá bom? Até o nosso próximo vídeo.